mas ele já... Acho que o Lula teve bastante tempo para refletir nessas coisas, não é? E, de repente, a gente vê o quê? O Lula decreta intervenção federal, e aí, na televisão, ao vivo, nós vemos surgir a Polícia Militar, com uma linha de tropa de choque, uma segunda linha de tropa de choque, se a primeira fosse batida, cavalaria atrás e mais reservas atrás. Eles simplesmente varreram todo mundo, né? Não dá para reagir àquele grau de... Mas os caras conseguiram montar isso rapidamente. Diz que o tal do batalhão que está sediado parte dele fica o tempo todo ali no Palácio do Planalto, ele consegue se mobilizar em 8 minutos. Ele conseguiria facilmente cercar de cavalaria o palácio e colocar 2 linhas atrás da cavalaria. Realmente não dava para os caras mexerem com isso, não é? E com bomba de gás lacrimogêneo, etc. e tal. O que teria acontecido, eu imagino, pensei nisso muitas vezes, eu acho que eles teriam recuado do Palácio do Planalto, subido os outros prédios e talvez invadido Itamaraty. Eles tinham que invadir alguma coisa, né? Agora, o fato é que a coisa deu errada, né? Deu errada por vários fatores. Em primeiro lugar, pelo grau de destruição que foi aquilo. Eles perderam completamente. Se tinha alguém querendo controlar aquilo, perdeu o controle, né? Em segundo lugar, porque aquilo acabou se voltando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou na primeira linha de ataque. Agora, em terceiro lugar, tenho medo quando eu falo muitos assim lugares e acabo depois tendo que falar e me lembrar deles, né? O professor nunca fala, eu vou falar 5 coisas, que ele pode esquecer depois uma. Então, em terceiro lugar, falhou a ideia de decretação de garantia da lei e da ordem. Isso. Tá? Eu acho que, imediatamente, nós já começamos a perceber, alguns de nós, outros acharam que o Lula podia ter decretado, então, se ele não decretou, porque ele não tinha comando da tropa. Não. Se aparecesse tanques de guerra na Praça dos Três Poderes, era o que os bolsonaristas queriam. E o Lula, evidentemente, que ia ficar enfraquecido. Como o Lula pode ter o comando? Ora, o Lula não tinha tomado a posse 8 dias antes. É o único presidente da República do período civil, democrático, que herdou uma crise militar. Nenhum herdou. Nem o Itamar, nem o Collor, nem o Itamar, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma. Não é? Ao contrário, o Lula, na primeira vez, ele foi até recebido com os braços abertos pelos militares, estavam loucos da vida do Fernando Henrique por causa de corte orçamentário. Mas o Lula não. O Lula sabia disso. Ele sabia que se estourasse uma crise militar nos primeiros dias do governo, ia atrapalhar tudo para ele. Né? Por quê? Porque ele tem coisas colossais para serem feitas. Então, ele tinha que ganhar tempo. Ele nomeou o Múcio e, depois daí para frente, ele tomou o controle da situação e agiu, eu acho que de forma correta. Foi um conjunto de medidas. Eu acho que a garantia da lei e da ordem não ter sido decretada mostrou para a gente uma coisa que a gente falava, mas nunca tinha visto. O país tem forças de segurança que são capazes de manter a ordem sem a interferência do Exército. Então, esse é um outro ponto, professor, que quando você pega agora o ministro Flávio Dino, ele está querendo manter a Força Nacional aí por mais um período aí, há uma desconfiança explícita aí ou implícita aí do legalismo dos militares, né? E um outro ponto também, será que a inteligência, quer dizer, quando a gente pega esse processo de cooptação aí dos baderneiros, e você vê o nível deles, porque você tinha a socialite de Ribeirão, mas quando você pega o pessoal da Quebradeira, é um pessoal que, sem querer dar... Então, e a inteligência do Exército não percebeu, e quando você pega conversas aí, ou alguns vídeos aí de manifestantes, até de senhoras, todo mundo já sabia que a intenção era o GLO. Eles falavam isso, precisamos ir lá para ter o GLO. Ou seja, foi a estratégia mais aberta, escancarada. E daí, quer dizer, você tem uma inteligência por trás disso, que, na sua opinião, de onde vem? A inteligência do movimento. A população, né? Colocar as famílias, os militares protegendo as famílias, depois os financiadores, depois trazer o lumpen aí, que veio do país inteiro, aí com a intenção de quebrar mesmo. Você pega esses que vieram
blindado pelas famílias e tudo aí, né? Então você teve uma racionalidade que quebrou a cara posteriormente, aí, devido a essa reação rápida aí do governo, mas você tinha uma estratégia com começo, meio e fim, né? Você se lembra que o Joaquim de Carvalho divulgou uma chamada telefônica que ele fez para uma dessas organizadoras da cidade de Avaré? Não sei se ele tem lá uma chácara, uma coisa. Ele conversou com ela, e eu vi isso quando apareceu no Twitter, né? Bem antes, depois da posse do Lula. Ele conversou com ela e falou: olha, eu estou interessado aí para Brasília, como é que vai ser isso? Ela logo confiou nele, falou: olha, patriota, vai ser assim, vai ser assado. E como que vai ser? Como que eu faço para pagar? Não, o primeiro ônibus já encheu, parece que vai ser tudo de graça. Então, como que eu faço? Então, você liga de novo e aí a gente vai combinar. Então, agora, eu acho, na verdade, que esse pessoal sabia tudo que estava acontecendo pelo almoço e jantar na casa deles, que estava todo mundo lá no acampamento. Você acha que eles não sabiam que estavam organizando alguma coisa? O que eu acho que falhou aí é que essas multidões se transformam em turba. Se alguém esperava controlar essas pessoas, quem que garantiria que essas pessoas, se encontrassem alguma autoridade no palácio, não teriam matado a autoridade? Pois é. Lembre do caso lá do Capitólio, que, por sinal, o Bolsonaro falou várias vezes, aqui nunca vai ter um Capitólio. No caso do Capitólio, que eles falavam: enforquem o vice-presidente, né? Esse era o lema deles. Se eles tivessem dado de cara com o vice-presidente, tinham enforcado o vice-presidente. Então, se alguém bolou esse troço, fez um erro tremendo, né? Porque ficou indefensável. Então, mas aí quando a gente vê o comportamento militar do general que foi demitido aí, o Arruda, o próprio comandante-geral do Planalto lá, é nítido, eles têm formação militar. Um leigo saberia prever isso aí, né? Um leigo saberia prever, e eles com toda a formação militar, com todo o treinamento para com comportamento de turba e tudo, não saberiam, né? Esse que é o